galerinha, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade a mais uma aula sobre produto entre vetores, analisando hoje o produto misto entre eles. Vamos lá? Então, antes da gente estar começando a falar um pouco sobre produto misto, a gente tem que lembrar, assim como a gente falou lá na primeira aula do produto interno, que o produto misto ele vai surgir a partir do momento que a gente tem o produto interno e o produto vetorial. Então, para isso, vamos relembrar um pouquinho o que a gente entende por produto interno. Lembra que a gente sabe que produto interno entre um vetor e outro vetor vai ser dado por um número. O produto vetorial entre um vetor e um vetor vai ser dado por um vetor. Além disso, trabalhar com produto interno é lembrar do vetor projeção ortogonal sobre um dado vetor que é unitário. Assim como trabalhar com a interpretação geométrica do produto vetorial vai ser exatamente trabalhar com área, não é isso? O módulo de um produto vetorial vai ser a área de um paralelogramo. Então, a gente vai precisar dessas ideias para construir hoje o que a gente vai entender por produto misto. Continuando a ideia, vamos definir agora o que a gente conhece por produto misto. O produto misto é entre três vetores e a ordem é bastante importante. Lembra disso, a ordem importa. Produto misto, a ordem importa. Vai ser dado exatamente por U vetorial V e interno um outro vetorzinho W. À medida que você muda essa ordem aí, o que vai acontecer, a ordem entre esses vetores, o que vai acontecer é uma mudança de sinal. A gente vai trabalhar um pouquinho com isso logo mais. Então, vamos pegar agora um exemplozinho aí, onde a gente vai trabalhar isso. A gente acabou de citar aí que o produto misto entre três vetorzinhos, U, V e W, é exatamente o vetorial V, depois interno um vetorzinho W, não é isso? Então, vamos pegar três vetores no R3 escritos na nossa base canônica IJK e ver como é que isso vai acontecer. Então, vamos lá. Vamos tomar aqui um vetorzinho U. Vou pegar um vetor qualquer, então vou pegar 1, 2, 3. Vou pegar um vetorzinho V igual a 0, 1, 0. E um vetorzinho W sendo igual a 0, 0, 1. Tô colocando bastante zero aí para facilitar a nossa vida, beleza? Então, vamos lá. Preciso calcular aqui, o que eu quero é quem é o produto misto entre U, V e W. Nesta ordem, quem é que vai ser isso? Por definição, a gente vai precisar descobrir quem é o vetorial V. Mas aí a gente sabe que o vetorial V vai ser dado exatamente por um falso determinante aqui, onde a segunda linha é 1, 2, 3, a terceira linha é 0, 1, 0. Calculando isso aqui, então vamos lá, repetir as duas primeiras colunas. Já falei para vocês que o método, vocês escolhem o que achar mais conveniente. Então, aqui daria 0, aqui daria 0, e aqui estaria sobrando vetorzinho K. Da mesma forma, do outro lado, aqui daria 0, aqui vai estar dando menos 3i, porque mudou o sinal, e aqui daria 0. Portanto, o que a gente tem aí é que esse vetorzinho em coordenadas vai sobrar para a gente menos 3, não tem ninguém com J, então é 0, e aqui a gente tem apenas K, que vai ser 1. O que é que a gente vai fazer agora? A gente construir um novo vetor. Por definição de produto misto, a gente vai fazer isso agora interno, o vetor W. Então, vamos lá, de novo. Pegar agora o vetorzinho, o vetorial V, e fazer interno o nosso vetorzinho W. O vetorial V, a gente acabou de descobrir que é menos 3, 0 e 1. Interno, o vetorzinho W, que é coordenada 0, 0 e 1.
Mais uma vez, a gente já sabe como calcular o produto interno. Basta fazer o quê? Multiplicar a coordenada e depois soma isso, não é? Então, vamos lá. Vou pegar aqui e sair multiplicando cada coordenadazinha dessa e vou somar. Então, vai ficar menos 3 vezes 0, que dá 0. 0 vezes 0, que é 0. E 1 vezes 1. Então, o produto interno entre esses três vetores, entre esses dois vetores agora, vai ser 1. O que também vai dizer para a gente que o produto misto entre esses três vetores vai ser 1. Beleza? Então, é isso que a gente tem. Outra forma da gente fazer isso, gente, que é bem simples, é só pegar todos esses três vetores e jogar em um mesmo determinante. Como? Da seguinte forma, eu vou definir o UV e W, produto misto, como sendo o determinante, onde a primeira linha vai ser as coordenadas do vetor U. Então, 1, 2, 3. Segunda linha vai ser as coordenadas do vetor V. 0, 1, 0. E a próxima aqui vai ser 0, 0, 1. Vou resolver agora esse nosso determinante aqui da mesma forma. 0, 1, 0, 0. Então, a gente aplicando aqui agora, teria 0, aqui também teria 0, aqui também teria 0. Do outro lado, vai sobrar 1 para a gente. Aqui esse produto dá 0 e esse outro produto aqui também dá 0. Portanto, o que a gente encontrou aí é que este produto misto entre esses três vetores foi 1. Perceba que a gente fez de dois modos aí e mostrou que é a mesma coisa, né? Na verdade, gente, não é tão duas formas assim. Por quê? Nesse primeiro aqui, ó, a gente fez primeiro quem era o vetorial V. E o vetorial V se dava por um determinante. Então, a gente organizando isso, a gente pode juntar em um determinante só. E aí, como eu já citei para vocês em outra aula, se eu pego um determinante e eu troco a linha ou coluna, né? No nosso caso, a gente vai estar trabalhando apenas com linhas, porque a gente está trabalhando com vetores e as coordenadas dele. Então, sempre que eu trocar uma linha, vai alterar o sinal. O que quer dizer isso? Se eu pegasse aqui V, U e W, perceba que aqui a gente alterou a posição do vetor U com o vetor V. Nesse caso, o valor do determinante seria menos 1. Se eu fizesse uma nova troca, passaria a ser 1 de novo. E assim a gente continua essa brincadeira dos sinais. O que não pode esquecer é que a ordem entre os vetores para o produto misto importa. E se você troca a ordem, 1 a 1, vai mudando sempre os sinais. E agora a gente apresenta algumas propriedades do produto misto entre vetores, que aí, uma delas, a primeira a gente já apresentou, que é exatamente a nossa definição, certo? A segunda, se você tem na primeira coordenada uma soma entre dois vetores, você pode separar isso em dois produtos mistos. A terceira, se você tem um escalar multiplicando uma das coordenadas, esse escalar pode ir lá para fora e lá no final ele multiplicar aquele valor do determinante que você encontrou. E a quarta, que é bastante interessante, é o seguinte: se você encontra que o produto misto entre esses vetores for 0, é porque os vetorzinhos U, V e W são vetores coplanares. O que é que significa isso, Tuane? Ser coplanar significa que os vetores U, V e W estão sobre o mesmo plano, certo? Então, são detalhezinhos que a gente não pode esquecer a respeito do produto misto. E como eu sempre digo para vocês, tudo que a gente faz depende das propriedades do nosso produto em questão. No nosso caso, a gente está apresentando algumas dessas propriedades aí sobre o nosso produto misto. E aí, como a gente já fez nos outros dois produtos estudados, a gente trabalha agora a interpretação geométrica do módulo do produto misto. E essa interpretação geométrica vai ser exatamente o volume de um paralelepípedo.
Então, para isso, a gente vai pegar duas figurinhas aí e a gente vai entender o que a gente está querendo trabalhar. Então, vamos imaginar que você tenha essa figura. Eu peguei três vetores, perceba que eu estou pegando três vetores não coplanares, certo? U, V e W não estão sobre o mesmo plano. Peguei esses três vetorzinhos aí. O que a gente sabe? Como é que calcularia aqui o volume desse paralelepípedo? O que a gente sabe lá no ensino básico? Que seria dado pela área da base vezes a nossa altura, né? A base, gente, ó, tá sendo isso aqui. Tá sendo formada exatamente por um paralelogramo formado pelos vetores U e V. Então, claramente, a gente já tem que a área da base vai ser exatamente o módulo aqui do produto vetorial entre U e V. Então, isso daí a gente já tem. A gente já sabe quem é a área da base. O que a gente quer descobrir agora é quem é a altura. Quem é que vai estar fazendo a altura disso daqui? A gente lembra sempre que a altura vai surgir de um segmento que é ortogonal à sua base, não é isso? Então, organizando o que a gente acabou de descobrir, a gente tem aí que a área da base foi exatamente o módulo do produto vetorial entre U e V, e a gente precisa descobrir quem é a nossa altura H. E como eu já citei, a altura vai ser exatamente esse segmento aqui, que com o chão está formando um ângulo de 90 graus. Nosso questionamento é, quem é que vai ser esse nosso vetorzinho? Não é isso? O que a gente vai fazer aí, ó? Esse vetorzinho, perceba que aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo. O que a gente tem? A gente tem a hipotenusa, que vai ser exatamente o módulo do nosso vetor W, e tem o cateto adjacente a esse ângulo θ. Não é isso? Então, aqui a gente poderia dizer que o cosseno de θ vai ser exatamente H sobre módulozinho do nosso vetor W. Como o que a gente quer é a altura, então a gente vai ter aqui que a altura pode ser escrito como norma de W vezes o cosseno do θ. Ou seja, o nosso volume, o volume desse paralelepípedo, que é o que a gente está querendo encontrar, que a gente já viu que a área da base vezes a altura vai ficar exatamente norma de U vetorial V vezes normazinha do vetor W vezes o cosseno do ângulo θ. Gente, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Quero que vocês lembrem lá da definição geométrica do produto interno. Perceba que o vetorial V é um vetor, que W também é outro vetor. Então, isso daqui está sendo exatamente daqui até aqui, está sendo exatamente o produto interno entre esses nossos dois vetores aqui em questão. E por definição do produto misto, a gente acabou de ver que isso vai ser o produto misto entre os vetores U, V e W. Mas só que a gente sabe que esse produto aí pode dar um valor negativo, por exemplo, né? Então, nesse caso, a gente vai tomar o módulo desse produto misto. Então, o volume desse paralelepípedo vai ser o módulo de U, V e W aqui, produto misto disso. É importante lembrar, gente, que nesse caso, quando a gente está trabalhando com o volume, essa ordem, como eu vou colocar, por exemplo, lá no nosso determinante, não vai importar, porque no final de tudo a gente vai querer o módulo disso. E aí, nesse caso, essa ordem, de fato, não importa, porque o sinal em módulo vai permanecer o valor positivo. Então, o que a gente viu aí? Que a interpretação geométrica do módulo do produto misto é dado como o volume.
Recapitulando o que a gente já viu em aulas passadas. Módulo do produto interno, projeção ortogonal sobre um vetor unitário, né? Módulo do produto vetorial é dado pela área de um paralelogramo. E agora, o módulo do produto misto. Módulo do produto misto é dado exatamente como sendo o volume de um paralelepípedo. Espero que tenha ficado bem entendido esses nossos cálculos que a gente fez agora. E agora, a gente tem aí 3 pontos, A, B e C, e a gente quer perguntar o seguinte: como determinar o volume de um paralelepípedo através desses 3 pontos? Primeira coisa seria verificar a área da base e depois calcular a altura, né? Para a área da base, a gente tem que, com esses 3 pontos, ser possível construir um triângulo. E, de fato, isso é possível, certo? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, que você tenha os vetores aqui. Então, digamos que aqui seja A, B, C. Perceba que está formando um triângulo. O que é que eu quero? Eu quero a altura de um sólido. Então, vamos imaginar aqui ainda, abiscar mais um pouquinho, vamos imaginar aqui que você tenha um seu paralelepípedo e seja desse formato aqui. Vou pegar aqui, tenho o nosso paralelepípedo aí. Vamos dizer que aqui é o nosso vetorzinho AB, que aqui, nesse lado, é o nosso vetorzinho AC, e que esse vetorzinho aqui seja exatamente, esse segmento seja exatamente a nossa altura. Só que a gente sabe que a altura forma um ângulo de 90 graus com a base, né? Ou seja, consequentemente, a altura vai ter que formar, esse vetorzinho que vai representar a altura, vai ter que formar um ângulo de 90 graus com o vetor AC e com o vetor AB. E qual é o vetor que forma isso? A gente já viu em aulas que o produto vetorial, ele tanto é ortogonal ao vetor AB como o vetor AC. Então, nesse caso, a gente vai tomar a altura como sendo exatamente o vetorzinho formado por AC e AB. A gente vai poder fazer isso e descobrir quem é a altura. Então, inicialmente, vamos calcular quem são os vetores AC, quem é o vetor AB, e aí depois a gente calcula o produto vetorial entre eles, consequentemente o produto misto, certo? Então, vamos lá. O vetorzinho AB é dado por quem? B menos A, então vai dar menos 3, 3 e 0. AC é o vetorzinho menos 3, 0 e 2. Quem é agora o produto AB vetorial AC? Então, vamos fazer isso daí para determinar quem é a nossa base, né? Quem é a nossa área da base. Então, aqui, vou estar colocando o determinante. AB é menos 3, 3, 0. AC é menos 3, 0 e 2. De novo, calcular aqui. Calculando, a gente vai ter o seguinte agora. Multiplicando aqui, daria menos 9K, portanto, 9K. Aqui daria 0 e aqui daria menos 6J, portanto, 6J. Do outro lado, a gente tem 6 e 0J e 0K. Portanto, o nosso vetor tem coordenadas 6, 6 e 9. Beleza! A gente descobriu aí quem é o produto vetorial entre AB e AC. Então, a gente conseguiu aí quem é AB vetorial AC. E pelo que a gente acabou de ver, o produto misto entre esses 3 vetores, AB, AC e AC vetorial AB, o módulo disso vai dar exatamente o nosso volume. E é isso que a gente quer buscar. Então, perceba que não tem mais novidade nenhuma aí. Eu vou analisar aqui os cálculos
para vocês. Então, a gente vai ter que o volume vai ser dado aí pelo determinante de AB, que é menos 3. Não precisa dessa vírgula aqui, né? 3, 0, menos 3, 0 e 2. E aqui a gente vai ter agora 6, 6 e 9. Então, você vai ter que calcular agora quem é esse determinante. Se der negativo, você pega de fato o valor positivo disso, ou seja, você vai pensar no módulo. E com isso, a gente tem o volume de um paralelepípedo. Uma outra perguntinha que pode aparecer é o seguinte: e se ao invés de 3 pontos forem dados 4 pontos? O que a gente tem que pensar? Se você tem 4 pontos, um desses pontos, gente, não pode ser coplanar. Não pode estar no mesmo plano que os outros 3, que é para a gente poder pensar na altura desse nosso paralelepípedo, certo? Caso contrário, os 3 vetores que você iria formar seriam vetores coplanares, ou seja, o nosso produto misto estaria dando 0. E aí, agora a gente tem uma observaçãozinha com respeito ao volume de um tetraedro. O que a gente sabe? Que o volume de um tetraedro, ou seja, dessa nossa pirâmidezinha aí, né, é 1/3 da área da base vezes a altura. A gente sabe isso daí. No nosso caso, o volume de um tetraedro ele pode ser considerado como sendo 1/6 do volume de um paralelepípedo. Por quê? Porque lá da base, perceba que a base é triangular, iria aparecer meio, né? Então, esse meio contexto aí vai gerar exatamente nosso 1/6. E a gente já sabe que a área da base vezes a altura daria o volume do nosso paralelepípedo, certo? Então, isso aí é uma continha bastante interessante que vocês podem fazer para chegar exatamente aqui, que isso vai ser 1/6 desse carinha aqui, de U, V e W, sendo aplicado aí o nosso produto misto, certo? Então, se em alguma questão pedir um volume de um tetraedro, basta você calcular o volume de um paralelepípedo sendo calculado usando os vetores U, V e W através do produto misto e dividir isso tudo por 6. Se der positivo, né? Beleza. Se der negativo esse produto misto, você vai tomar o módulo. Então, isso é uma observação bastante importante e interessante que cai em muitas questões que, em geral, a gente constrói. E aí, para finalizar a nossa aula, tem essa questãozinha aí. Sejam os pontos A, B e C vértices de triângulos, determinem os ângulos do triângulo, ou seja, os 3 ângulos internos, a área do triângulo e o volume de um paralelepípedo formado por esses 3 vetores aí. A gente vai deixar isso como exercício, porque é algo que a gente já trabalhou bastante. Só lembrando que para calcular o ângulo do triângulo, a gente vai utilizar aí o produto interno. A gente já viu como calcula isso, produto interno. A área do triângulo, a gente vai usar o produto vetorial. E para calcular o volume desse paralelepípedo, o que a gente vai ter aí é exatamente a utilização do produto misto. Não é isso que a gente tem? Então, basta aplicar esses conceitos que a gente já trabalhou, seja nessa aula ou nas aulas anteriores. E como já é de costume para vocês, tem mais algumas questõezinhas e material acessível para vocês através desse QR Code. Então, acesse esse QR Code, leia a teoria que tem lá e as questões que podem ser feitas através do produto misto, beleza? Então, qualquer dúvida, continuo aqui, estou à disposição de vocês e até mais.